Domingão de semana 11 em 10 minutos ou menos, ou um pouco mais, eu não sei ainda, não comecei. Mas vai ser muito legal porque esse domingo foi uma loucura e eu já deixo o recado. Terça-feira tem Terça Touchdown, 1h da tarde que a gente fala sobre o jogo da quinta, sobre o jogo da segunda, sobre todos os jogos com mais detalhes. Porque isso daqui, cara, é assim, ó, Golinho, eu perdi os jogos do domingo, eu quero um recap rapidão. É isso que você tem depois da vinheta. Vambora! Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sport, meus amigos. Vamos começar com Packers e Bears, mais uma derrota que parte o coração do torcedor do Bears, né? Já perdeu por Hail Mary, agora perde por field goal bloqueado. E dói ainda, acho que em todo torcedor brasileiro, porque o Cairão que tava fazendo o chute final que poderia dar a vitória, mas é mais uma derrota doída num excelente jogo de Christian Watson. É a 11ª vitória seguida dos Packers em cima dos Bears, mas o ataque dos Bears tá claramente melhor depois da saída do Shane Waldron. Assume agora o Thomas Brown. Mas será que é aquele furor de quando o técnico sai ou é uma coisa definitiva? Acho que a gente vai ter que aguardar pra ver. Os Packers 7-3 com mais uma interceptação do Jordan Love. Ele não teve um jogo que ele foi titular na temporada sem interceptação, isso preocupa um pouco. Um amasso, um atropelo, um tapa na cara de Lions em cima dos Jaguars por 52-6. Os Lions são o melhor time da NFL agora. Tem alguma dúvida disso? Muita gente já acreditava antes, eu chego no bonde agora. Posso entrar? Posso entrar? Não posso. Cara, como é que eu falo isso? É a maior margem de vitória de um jogo pra Detroit na história, é a maior derrota da história do Jacksonville Jaguars, é um recorde de jardas totais de Detroit com 645 jardas de ataque. Os running backs, o Montgomery e o Gibbs, somaram 3 touchdowns. Amon-Ra St. Brown e Jameson Williams somaram 3 touchdowns e mais de 100 jardas, 7 touchdowns em 7 posses. Mac Jones e os Jaguars, nada. E na Austrália, Doug Peterson já foi demitido, acho que é bem claro, né? Os Dolphins estão conseguindo acumular um pouquinho de momentum aí nessa reta final de temporada e depois de 11 semanas tem o mesmo desempenho dos Bengals, cara. Então ainda sonham com playoffs. Vitória em cima dos Raiders no jogo em que o destaque foi Jonnu Smith, né? Mais de 100 jardas, 2 touchdowns, realmente jogando muita bola. O Dolphins fazendo aquele jogo mais protocolar, de campanhas longas e que resultam em pontos, o que é o mais importante. Os Raiders melhoraram ofensivamente depois da semana de folga e as demissões de Luke Getz e toda a sua equipe, mas ainda não é o suficiente. Esse Raiders é realmente um time muito ruim, mas tem Brock Bowers, e Brock Bowers é uma das máquinas, uma das forças da NFL esse ano. Os Rams vencem os Patriots, estão no empate triplo na sua divisão, tentando ainda sonhar com os playoffs, né? Puka Nacua, mais de 100 jardas, touchdown. Cooper Kupp, mais de 100 jardas, 2 touchdowns. Os Patriots se recusaram em marcar esses dois wide receivers excelentes com o seu melhor cornerback, o que é um plano realmente maravilhoso. Matthew Stafford termina o jogo quase perfeito com 4 touchdowns, porém tiveram os seus problemas ainda. Ganhar do Patriots é uma obrigação nesse momento. Mas terminaram mal o primeiro tempo, erraram o field goal, depois recuperaram. Cooper Kupp teve uma jogada longa, mas ainda teve... Cara, os Rams tiveram 22 minutos de posse de bola, os Patriots tiveram 37. Então o Rams ainda tem que acertar algumas coisas para ganhar de time realmente grande na NFL nesse momento. Para os Patriots, é aquilo que eu falo toda semana. Drake May sobe e o time inteiro é uma tristeza. Vitória dos Saints em cima dos Browns, segunda vitória seguida de Darren Reese, o novo técnico lá depois da saída do Dennis Allen, no jogo do Taysom Hill. Olha que interessante, ele começou mal. Ele gosta... Taysom Hill, pra você que não sabe, é o tight end, quarterback, running back e retornador, né? Ele começou com uma interceptação e com um fumble perdido. Aí ele tava mal. Sabe como ele terminou o jogo? 138 jardas e 3 touchdowns correndo com a bola. As suas 50 jardas recebendo fez com que ele tivesse 248 jardas combinadas na partida, somando corredor, passador, recebedor e retornador, estatísticas da ESPN. Então, boa vitória do Saints. Os Browns acho que são uma das maiores decepções da temporada, porque a gente sabia que podia não chegar lá, mas já trocaram quarterback, que machucou, é óbvio. Kevin Stefanski foi técnico do ano e ainda assim, cara, só pra baixo, realmente uma tristeza. E ainda Dustin Hopkins errando field goals e tal, é realmente triste. Os Colts venceram os Jets. Mais uma semana pra gente aqui enterrar os Jets, mais uma derrota dos Jets. Cara, essa era pro Jets ter ganhado. E mesmo assim eu apostei nos Colts nessa semana. Por quê? Porque eu imaginava que Anthony Richardson, voltando a ser titular, traria um pouco de magia. E ele teve isso, ele teve um fumble perdido, mas 3 touchdowns totais, num jogo limpo, num jogo em que ele não cometeu tantos erros. E ainda assim os Jets venciam por 27-22 no final do jogo e o Richardson
liderou a campanha de virada, cara. Os Jets seguraram muito bem o Jonathan Taylor, mas foi o quarterback que fez a diferença. E aí o Rodgers, com a oportunidade de virar o jogo, sacado, fumble, aí recuperado, sacado de novo, fim de papo. 1-5 desde a demissão de Robert Saleh, os Jets demoraram pra entrar no jogo, estão 3-8 e é um dos piores anos que tem. Aaron Rodgers acha que a culpa não é dele, está de brincadeira, né? O Aaron Rodgers é um fantasma do passado. Um dos grandes jogos da rodada, Ravens e Steelers. E os Steelers ganharam, cara. Eu pensei que o Ravens ia ganhar esse jogo, mas os Steelers são a criptonita, né? 1-4 Lamar contra os Steelers, últimos 9 jogos entre esses dois, decididos por uma posse, e a estatística mais bizarra, né? O Lamar Jackson tem mais MVPs na NFL, 2, do que vitórias contra os Steelers na sua carreira. E, cara, a defesa dos Steelers é uma palhaçada, só que a do Ravens também é. A diferença é que os Steelers não fizeram touchdown, mas fizeram field goal até não poder mais. E em uma NFL em que os kickers estão sendo um problema tão grande, cara, Chris Boswell acertou os 18 pontos e mandou muito bem. E, cara, os Ravens tiveram muita falta, turnovers, o Henry teve um fumble, o Likely teve fumble, o Lamar teve interceptação, e mesmo com a diferença de posse de bola, né, Baltimore teve 23 minutos de posse de bola. Os Steelers tiveram 36. Então, jogando em casa, mereceram a vitória. Os Steelers são um timaço. Eu só quero saber a partir daqui. É óbvio que é um timaço, mas esse foi um jogo porque é o Ravens ou os Steelers ganhariam de qualquer time da liga? Eu fico curioso. Último jogo dessa faixa horária, Vikings e Titans. Vitória dos Vikings tímida por 23-13, mas vamos ser sinceros, é um jogo em que os Vikings nunca tiveram risco de perder, tá? Lideraram por 16-3 e ficaram muito tranquilos. O Darnold sofreu um fumble no começo do jogo, que o torcedor já ficou com o coração na mão, depois ele se recuperou e depois ele melhorou. Vikings 5-0 contra times da AFC, e o Will Levis, cara, jogo feio, né? 13 faltas, 5 sacks, interceptação, mas com o maior passe dos Titans, aliás, com o maior passe na NFL nessa temporada, que foi um passe para touchdown pro Nick Westbrook e Kine de 98 jardas. Ainda assim, Titans é um dos times ruins da NFL, mesmo com uma defesa que é boa, o que é um bom sinal, mas ainda tem muita coisa para melhorar. O Vikings 8-2, é o calendário ou o time realmente é bom? Eu acho que a gente vai ver essas perguntas sendo respondidas a partir daqui. Faixa das 6 da tarde, os Falcões estavam lá, mas foi o jogo do pássaro do Broncos, né? 38-6, Bo Nix. Bo Nix! Que jogo fantástico! Que jogo fantástico! 85% dos passes completos, 4 touchdowns, mais de 300 jardas. 5 touchdowns pro Broncos, nenhum pros Falcons, que, cara, o que aconteceu com o Falcons? Foi neutralizado por uma defesa espetacular. Então, cara, ainda teve um touchdown do Javonte Williams, que jogou muito bem nessa partida, que ele foi empurrado pra endzone, foi uma coisa maravilhosa. E é impressionante como os Broncos produzem pra caras tipo Nate Adkins, Lil Jordan Humphrey, Devon Velle, que, tipo, beleza, não tô falando que são jogadores ruins, mas são caras que a gente nem sabia quem era. E bons quarterbacks fazem isso. É a segunda derrota seguida dos Falcons, que Malcolm Penix Jr. entrou no final porque já tava uma tristeza. E os Broncos estão jogando muita bola 6-5, cara. Que divisão louca que tá Broncos, Chargers e Chiefs. E aí o Raiders. Os Seahawks venceram os Niners, ou seja, os Niners perderam pros Cardinals de virada, pros Rams de virada, mas ganharam dos Seahawks sofrendo no mês passado. Aí agora perdem de virada também. Então é um empate triplo entre os times da NFC West, os Cardinals lá na frente, sem empatar. E aí Rams, Seahawks e 49ers com 5-5. E o Niners, cara, não passa confiança e medo pra ninguém. É um time extremamente talentoso, Christian McCaffrey de volta passando das 100 jardas de scrimmage e tal, mas perderam, e perderam de um jeito feio. Tinham a chance de ter matado o jogo, mas o Geno Smith liderou uma campanha final meio maluca, mas que foi mais do que o suficiente. Então, vai fazer o quê? Esse Niners, cara, é uma tristeza. Quem não soltou a mão ainda? Difícil. No mais esperado, vai. Jogo da rodada, Chiefs e Bills. Não é à toa que eu tô aqui com a camiseta de Josh Allen. Cara, o Josh Allen, ele não teve um jogo brilhante, de verdade, mas numa 4-2, ao invés de chutar o field goal, eles matam a partida, deixam a diferença em 2 posses de bola e é suficiente, porque é isso que times fortes fazem. A invencibilidade acabou. Os Chiefs agora estão 9-1 e toda aquela magia de ganha de qualquer jeito, não, perdeu. E agora os defeitos vão começar a ser expostos. É aquele negócio, os Bills contra os Chiefs em temporada regular, 4 vitórias, 1 derrota. O problema é que em temporada regular é 4-1.
4-1, mas em playoffs é 0-3 contra os Chiefs. E eu imagino que esses times vão se enfrentar nos playoffs de novo. Quem ganha somos nós, que amamos ver esses times por lá. Mahomes terminou com 2 interceptações, 2 touchdowns, a interceptação no final, quando ele estava tentando virar o jogo. E agora os Bills descansam, o que vai ser muito bom, porque Kincaid tá machucado, Keon Coleman tá machucado. É um time 9-2, é um time que ainda sonha com o seed 1 da AFC. É um timaço, porque tem Josh Allen. Eu sei que não é ele só, eu sei que o time tem muita coisa legal, mas, cara, enquanto você tem Josh Allen, tudo pode acontecer. Vitória dos Chargers no Sunday Night Football contra os Bengals. O jogo tava 27-6, aí ficou 27-27 e, sinceramente, os Bengals tinham a chance de matar o jogo. Mas a defesa do Chargers se manteve firme até o final e quando mais precisou, os Chargers foram e fizeram o touchdown da vitória. Justin Herbert é poesia. Eu quero agradecer Jim Harbaugh por trazer o meu menino de volta, porque eu amo Justin Herbert, mas com Brandon Staley ele tava tão limitado e é muito legal de ver. O Joe Burrow continua transcendendo, continua tendo jogos espetaculares e perdendo ainda assim. Cara, é culpa daquele começo lento dos Bengals, né? Você não pode se dar ao luxo de ter uma derrota culposa, como foi o caso dessa. Mas você tá cada vez mais longe dos playoffs. 4-6 é o mesmo desempenho do Dolphins, cara. Você vai disputar essa 7ª vaga de playoffs com o Broncos, que tá 6-5 e jogando muito. Então o Bengals tá longe de controlar o próprio destino. E isso é um problema. Ja'Marr Chase tá pistola, tá todo mundo bravo com o Zach Taylor. Eu entendo. No momento em que matematicamente os Bengals não forem mais pros playoffs, eu imagino que ele vai embora. Mas eu quero falar desse Chargers, porque foi uma vitória espetacular. 7-3. É um dos bons times da NFL. A gente tem que falar sobre isso. E Jim Harbaugh, eu pensei que demoraria um pouco mais, mas ele fez milagre. Hoje à noite temos Texans e Cowboys, o duelo por Texas, né? E a gente vai falar sobre isso e muito mais e tudo mais com prêmios da rodada amanhã no Terça Touchdown. Eu espero você aqui, beleza? Deixa o gostei, se inscreve, vira membro do Golinho Esportes, a gente se vê na próxima. Um grande abraço. Fui!